O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai e sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro, que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Vinde, Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Podemos sentar um pouquinho. Jesus, manso e humilde de coração. O Evangelho deste domingo nos fala de algo importantíssimo, sem o qual não conseguimos seguir Jesus, que é o desapego. Se nós não nos desapegarmos de nós mesmos, das coisas e das pessoas, não conseguimos seguir Jesus. Nos propomos a seguir Jesus, mas no fundo, estaremos seguindo a nós mesmos. Você já viu esses caminhões de mudança, né? Que o pessoal às vezes não tem condições de contratar uma empresa, etc. Aí arruma esses caminhões de mudança que tem por aí. Aí coloca a mudança e ele vai saindo assim do lugar, quase ele não sai do lugar, e parece que aquela mudança vai cair e ele não sai do lugar. Assim é o nosso coração quando ele está apegado, ele fica pesado, ele não consegue seguir Jesus. Para a gente ir atrás de Jesus, ele vai na frente. Para a gente poder ir atrás dele, nós precisamos ser livres interiormente. Se você quer saber que tipo de liberdade é necessário para seguir Jesus, olhe para os santos. São Francisco de Assis, por exemplo. Tanto é que quando ele faz a experiência de Deus, o pai dele fica reclamando as coisas, dizendo: isso é meu, aquilo é meu, isso ainda me pertence, olha, eu tinha esse projeto para você, eu ia fazer isso. E o que São Francisco faz? Daqui para frente, o meu pai é aquele que está nos céus, o Pai nosso que está nos céus. A ele pertence a terra e tudo que ela encerra. E São Francisco vai se despindo na frente de seu pai. É um homem livre, Daqui para frente eu me desposarei com a pobreza. E aí ele segue Jesus aonde quer que Jesus vá. E aonde que Jesus terminou a sua vida, meus irmãos? Na cruz. São Francisco recebe os estigmas, as chagas de Jesus crucificado. Porque aqueles que são humildes, pequenos, pobres, castos, desapegados, obedientes, seguem Jesus
aonde quer que ele vá. E o contrário também é verdade. Os desobedientes, os apegados, os impuros, os cobiçosos e avarentos passarão vexame e vergonha. Jesus faz duas comparações. Ele diz assim, não é? Ele coloca aqui, com efeito, versículo 28 do capítulo 14 de São Lucas. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Vai passar vergonha, vai passar vexame. Nossa vida, nós temos que pensar muito antes de falar, e muito mais antes de agir, não é? Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Vamos repetir? Quem fala o que não deve, escuta o que não quer. Então, você conta de 1 até 30 antes de dar uma resposta. E principalmente antes de casar, né? Eu caso ou eu compro uma bicicleta, né? Tem hora que é preferível comprar uma bicicleta do que casar, porque tem gente que vai casar por pura paixão, por puro encanto, e vai se arrepender, porque paixão acaba na hora do casamento. Quando o padre diz assim, pode beijar a esposa, acabou a paixão, agora só vem problema, só vem dificuldade, acaba na hora, o padre falou, pode beijar a esposa, pronto, acabou, beijou a esposa, acabou a paixão, agora só vem o dia a dia, a cruz de cada dia, é o que Jesus está dizendo. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, qual o rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000. Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Prudência. Quem tem o olho maior do que a barriga vai se endividando, vai contraindo inimigos, vai fazendo desafetos por onde passa, e o que tem de gente, infelizmente, dói no coração, é uma dor muito grande para os familiares, mas também para a sociedade. O que tem de gente que está tirando a própria vida não é brincadeira. Não sei se vocês sabem, o Brasil, de uns 5 anos para cá, 7 anos para cá, o índice de suicídio aumentou em 12%. 12%. E os estudiosos, sociólogos, psicólogos, eles veem que o suicídio aumenta à medida que a família vai se desintegrando. O suicídio aumenta a partir do momento que a pessoa perde o sentido da vida. Viktor Frankl, que foi lá no campo de concentração, ele percebeu isso. Quem perdia o sentido da vida, perdia a esperança, perdia a vontade de viver. E por que as pessoas perdem a vontade de viver? Porque se entregam aos prazeres. Vejam, por exemplo, a situação da Europa, a crise dos refugiados. A Europa começou a receber refugiados em 2015, pessoas vindas de todos os lados, norte da África, Oriente Médio, extremo da Ásia. E essas pessoas, elas não querem saber de ser cristãs, não, elas têm as suas religiões, elas têm seus costumes, e falta muitas vezes civilidade. E a Europa começou a passar por flagelos sociais. Depois, passado uns 5 anos, veio a pandemia, meu Pai amado, flagelou as nações em tantas questões, principalmente econômica.
religiosa também não fica atrás. E agora esse conflito no leste europeu envolvendo a Rússia e a Ucrânia. A Europa, ela já está arregando, ela já está entortando as pernas e está próximo de cair. E isso é um problema tão grave que o Papa, ele já está preocupado. O Santo Padre já está preocupado, porque se não vem gás para a Europa, as pessoas podem morrer de frio e de fome. Isso é um flagelo social, preocupando a igreja, preocupando o mundo. Meus irmãos, Jesus está sendo muito claro conosco. Se nós não formos prudentes, se não colocarmos o nosso pé aonde precisa ser colocado, pode vir uma situação muito desagradável que nós não conseguimos reverter. Vamos rezar o rosário todos os dias, a confissão precisa estar em dia, comungar sempre na graça de Deus, jejuar todas as quartas, todas as sextas-feiras, meditar a palavra de Deus, ler a Bíblia. São Bernardo diz assim: aquele que guarda a palavra, no momento da provação, a palavra te guardará. Que coisa bonita, hein? Aquele que guarda a palavra, no momento da provação, a palavra te guardará. Não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que vem da boca de Deus. Mateus capítulo 4, versículo 4. Nosso Senhor Jesus Cristo está pedindo o desapego, está pedindo também o amor pela cruz. Se alguém vem a mim, mas não desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, até da própria vida, não pode ser o meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser o meu discípulo. E termina no versículo 33, Lucas 14, 33. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo que tem, não pode ser o meu discípulo. Aí você pode olhar assim para mim e falar: padre, então vou ter que renunciar a minha mulher, meus filhos, meu emprego, minha bicicleta? Não é isso. Renunciar aqui significa não colocar nada na frente de Deus. O site do Padre Paulo Ricardo tem um nome bonito em latim: Christo nihil preponere, que está na regra de São Bento. Christo nihil preponere. E o que significa isso? Nada antepor-se a Cristo, não colocar nada na frente de Jesus. Se você tem a mulher na frente de Jesus, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Se o teu marido está na frente de Jesus, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Se você está apegado aos seus filhos, aos seus pais, aos seus irmãos, aos seus cachorrinhos, seus passarinhos, você não vai conseguir seguir Jesus. Se o teu emprego, se a tua poupança, se o teu estudo, se o teu apostolado, se a missão que você tem na igreja está acima de Jesus, você não vai conseguir ser discípulo de Jesus. Nós somos poucos, meus irmãos, e já vou terminando aqui a homilia. Nós somos poucos. Cristãos católicos de verdade está em extinção. Nós somos poucos e seremos cada vez menos, porque esse pequeno resto que será guardado no coração imaculado de Maria é que vai conseguir subsistir nessas crises que nós vamos entrar. Que ano que nós estamos? 2020, 2022. 2022 foi fácil, gente? Sim ou não? Vocês perceberam que de 2020 tudo não é mais como era antes? E quero dizer para vocês, as coisas não mais serão como eram antes de 2019. E de 2023 até 2030, mais ou menos, né? A década de 20, a virada da década de 20 para a década de 30, muitas coisas vão acontecer na igreja e no mundo.
E desculpe, quero falar como pai, como padre, não precisa ficar me olhando com cara de paisagem, porque Nossa Senhora disse que esses tempos chegariam, né? Chegariam? Esses tempos foram preditos pela Virgem Maria, e ela pediu a consagração ao seu coração imaculado, pediu o cenáculo todos os dias, pediu uma vida desprendida, obediência, porque quando começarem os eventos proféticos, quando Deus começar a limpar a eira desta terra, meus irmãos, até os cachorros vão encontrar um buraquinho, porque quando o castigo de Deus, a ira de Deus, a justiça de Deus passa, treme até os santos anjos. Quando a justiça de Deus passou na terra do Egito, vocês viram o que aconteceram, né? Foram 10 pragas lá no Egito para corrigir a consciência daquele povo e deixar com que os israelitas seguissem em frente. Os 10 segredos de Nossa Senhora de Medjugorje é justamente isso, vai corrigir a consciência do mundo. E lembrem da profecia de Garabandal, quando um papa fizer uma inédita viagem até Moscou, ali se desencadeará os eventos proféticos preditos em Fátima e todas as aparições autênticas de Nossa Senhora. Rezemos pelo nosso Brasil. Esse ano e esses anos que vêm pela frente são anos decisivos para o nosso país. O mal vem de fora, as forças malignas vêm de fora, querem quebrar tudo, querem destruir tudo, colocar o caos, fazer justamente essas situações negativas que está acontecendo na Europa, eles querem colocar aqui também no Brasil, e nós temos que resistir na oração. Sabe por quê? Essa luta é espiritual, os demônios estão nos ares. Efésios 6:10. A nossa luta não é contra homens de carne e sangue, mas contra os espíritos malignos espalhados nos ares. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8: sede sóbrios e vigilantes, porque o vosso adversário, o demônio, anda ao redor de vós como um leão a rugir, procurando a quem devorar. Resistir-lhe firmes na fé. Você vai precisar só de 2 coisas para chegar no céu: a graça e a cruz. Diga com o Padre: eu só preciso de 2 coisas para chegar no céu: a graça divina e a cruz da minha vida. Com a graça de Deus e a cruz da minha vida, eu tenho o remédio para todos os males, e Nossa Senhora irá guardar a minha família de todo medo, todo tormento, desemprego, inquietude, ações malignas, falsas enfermidades, pestes, doenças, pragas, porque quem vive debaixo do manto materno de Nossa Senhora, desapegado de si, desapegado das criaturas, desapegado dos bens materiais, não tem nada que temer, vai crescer de graça em graça, de santidade em santidade, vai levar o amor, a esperança, espalhar na terra a semente da palavra, vai ser feliz, vai criar bem os filhos e não precisa temer nada. Isso dentro de nós, porque ao redor de nós o dilúvio vai ser forte. Pense antes de falar, pense antes de agir. Jesus está dizendo para nós tomarmos decisões na nossa vida, decisões importantes. Depois, querido, meu filho, minha filha, não diga que você não foi avisado. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Coração Imaculado de Maria,